Dado 10 minutos. Então, já estamos no ar. Boa Já noite a estamos? todos, boa noite a todos que nos acompanham na noite de hoje sobre mais um debate, uma roda de conversa. Agora virou roda de prosa, uma roda de conversa que vocês estão fazendo aqui também com a Luísa e com a Juliana. Muito bem-vindos, obrigado, Juliana, por disponibilizar seu tempo para bater um papo com a gente. A Luísa também, grande companheiro de muitas histórias, nós conversávamos um pouco antes. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui, agradecimento também para todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos fazer esse debate, principalmente o Zé, na Dona Vitória, o José e a Thaís, que começaram a elaborar todo esse processo, o doutor Ivete, que sempre está conosco também, e aqueles que puderem, né, e que estão acompanhando. O Aloysio falou que ele quer que faça muitas perguntas, né, Aloysio? Então, vamos trocando informações, quando o Bastante. Ju a Ju também vai trocando as informações, vamos fazer o processo de gerações aqui para a gente ir equilibrando as coisas. Então, já de pronto, eu quero passar para o Aloysio fazer a seu primeira intervenção, né, e depois a gente passa para a Ju e vamos misturando as coisas. Pode ser? Então, Pode. Aloysio, está com você. Bom, boa noite, pessoal. É uma satisfação e honra estar aqui com o deputado Tadeu Venere, com a doutora Juliana Bertoldi, e, afinal, com todos que estão participando com a gente, né, dessa transmissão, ou roda de conversa, ou bate-papo, como falou o Juliano. Como falou o deputado Tadeu Venere, falou e não citou bate-papo, né? Na verdade, eu me coloco à disposição. Eu vou falando, mas lá pelas tantas, eu não sei como que vai funcionar o mecanismo da coisa, se é depois da Juliana que eu fico para a sabatina, ou a sabatina vai ser durante a minha fala. Se for durante, tudo bem, se for depois, tudo bem. Mas eu estou, para mim é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar nesse negócio de live, sabe que eu andava um tempo meio brigado com a live, né? Eu achava que chega de live e vamos para ação. Começou aquela onda, chega de live, vamos para ação, ou chega de nota oficial, vamos para ação. Mas, na verdade, essas lives pegaram a gente de jeito na pandemia, né? Nós não podemos sair, fazer as reuniões presenciais, então é uma beleza que nós podemos agora participar ou fazer reuniões ou rodas de conversas com a participação de pessoas da nossa cidade, de outras cidades, de outros estados. É uma maravilha. Afinal de contas, as transmissões pela internet estão aproximando todos nós, estamos mais juntos do que antes, né? Apesar de ser uma presença virtual. Pois é, pessoal, o tema que foi passado, ou seja, a pauta, é fascismo ontem e hoje, não é isso? Bom, eu não qualifico o fascismo ontem, porque o fascismo, porque só teve um ensaio no Brasil, que foi com Plínio Salgado, né, na década de 40. Fora do Anauê dele e do Partido Integralista, nós não tivemos no Brasil nenhum tipo de manifestação fascista, né? E o Anauê de Plínio Salgado foi esmagado, né? Foi praticamente esmagado com a redemocratização em 1945, quando o Getúlio começa com a redemocratização. O presidente Getúlio Vargas, que, por sinal, hoje estamos lembrando a morte do grande presidente Getúlio Vargas no dia 24 de abril de 1954. Né? Ele deixou aquela carta-testamento, que é um manifesto antiimperialista, um manifesto de convocação das massas para defender os seus direitos e para defender a pátria e defender os direitos sociais. E eu já estava dizendo para uma companheira do Rio, lá no grupo de amigos de 68, que quando o presidente Getúlio morreu, puxa vida, era muito novo, eu tinha 11 anos, eu sou de 43, eu tinha 11 anos, eu não sei o que aconteceu, talvez se eu fizer uma regressão, eu vou descobrir,
por que que a carta-testamento e por que aquela morte de Getúlio provocou um estalido na minha consciência política, consciência política de uma criança, porque naquela época, 11 anos, era uma criança, mas mais tarde, já na adolescência, aquilo ali provocou em mim um despertar na consciência, né? E a curiosidade de querer saber por que esse país é tão atrasado, e todas as vezes em que as chamadas classes subalternas, ou o proletariado, ou as classes pobres, ou as classes oprimidas, não sei a forma, cada um fala de uma forma, mas, afinal de contas, essas classes subalternas, todas as vezes que elas têm ascensão, todas as vezes que elas conseguem adquirir algum direito, ou alguns direitos, essa ascensão das massas é sufocada por um golpe de Estado, como foi em 54 com Getúlio, e como foi em 55 com o presidente Juscelino Kubitschek, e como foi em 61 e 62 com a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente João Goulart. Eu digo isso porque eu já vou entrar na coisa. A minha geração é uma geração traumatizada pelos golpes militares. Eu vivi esses golpes no Brasil, essas coisas traumatizadas de golpes, quando há uma ascensão, quando há uma possibilidade da massa, das classes subalternas, ou o proletariado, ou o povo oprimido, que vive do seu trabalho, a única mercadoria que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Quando consegue direitos, como o 13º salário, como a carteira assinada, como direitos trabalhistas, previdenciários, a classe dominante, nós chamávamos antigamente os udenistas, né? A gente jogava todo mundo como udenista. Hoje o pessoal usa a retórica, chama tudo de fascista, né? Todo bolsonarista, tudo que é contra fascista. Não é bem assim, não. Fascismo é uma outra coisa, é outro departamento, mas é retórica é válida na política, né? Assim como a gente chamava o Lacerda, ou sei lá, outros, e todos os golpistas de 64 ou antes de 64 de udenistas, que me desculpe, os udenistas, o filho de udenista, mas o udenismo era contra tudo aquilo que a gente pregava. O udenista era contra a reforma agrária, era contra a Petrobras, ficaram putos da vida quando o presidente Getúlio Vargas decretou 100% do aumento do salário mínimo. 100%. O trabalhador ganhava 5 e passou a ganhar 10. Eles ficaram desesperados. Desesperados. Onde já se viu aumentar o salário mínimo em 100%? E o Getúlio fala isso na carta-testamento. Então, quando há ascensão, melhoria, condições, vem o tal do golpe, como foi em 2016 contra a presidente Dilma. Então, a nossa geração e o Brasil convive com essa questão de golpes constantes. E esses golpes constantes são sempre nesse mesmo sentido. Sempre nesse mesmo sentido, de impedir o crescimento, a ascensão, o bem-estar social das classes subalternas que vendem o seu trabalho, do pedreiro, do agricultor, da dona de casa, da doméstica, do motorista de ônibus, do ferroviário, de todos aqueles que vivem do trabalho, quando eles conseguem melhoria, dá-lhe um golpe de Estado para tirar os direitos. Para tirar os direitos. E assim foi que aconteceu em 1964. Então, quando falam, vocês foram para a luta armada, eu sei que esse era o tema que querem me perguntar muito sobre isso. Quando vocês foram, a sua geração pegou em armas contra a ditadura, foi por uma aventura da juventude? Foi coisa de estudante? Não foi. Não foi coisa de estudante, não foi arrobo juvenil. Pode até ter sido alguns ingredientes nesse sentido, mas foi uma coisa muito amadurecida, foi uma decisão muito amadurecida. Vem de longe, vem de lá de trás. Vem de lá de trás, e, sobretudo, a indignação perante a injustiça social. Indignação. Todo o trabalho cultural da União Nacional dos Estudantes, do Centro Popular de Cultura, suas músicas, teatro, jogral, fala
da injustiça do nosso país ao imperialismo norte-americano. A dependência internacional e a desigualdade social foram os motores que levaram com que uma juventude se rebelasse com o golpe militar. E que se rebelasse, fosse para a rua defender os seus direitos. Os estudantes foram defender a universidade pública e gratuita. Não é isso? Os operários foram defender em Osasco e Contagem melhoria salarial, porque o achatamento salarial foi um desastre. O trabalhador ficou sem aumento salarial, sem reposição das perdas, com aquela inflação horrível da ditadura militar. Então, quando a classe média foi para a rua lutar contra a ditadura, foi exatamente por isso aí, porque não aguentava mais o sufoco, não aguentava mais aquele regime de terror, da censura, da universidade sob controle, os sindicatos monitorados. Eu saí de casa no dia 1º de abril de 1965, na noite de 31 de março para 1º de abril de 1964, eu estava numa reunião ouvindo lá com os velhos do Partidão. Hoje eu sou velho, na época eu era criança, né? Eu tinha 21 anos, e eu chamo dos velhos do Partidão em Niterói. Eles estavam ouvindo no rádio Telefunken as notícias que vinham de Belo Horizonte, de Juiz de Fora. A tropa está vindo, a tropa do Olímpio Mourão, do general, né? Olímpio Mourão Filho está atravessando o Rio Paraíba, não sei o quê, está vindo para o Rio de Janeiro. E eu perguntava para os velhos do Partidão, gente, vamos resistir. Vamos resistir. Onde já se viu, vamos ficar aqui parados ouvindo rádio enquanto as tropas estão vindo aí para derrubar o presidente? Os velhos diziam o seguinte, não, companheiro, naquela época não se falava camarada, agora é tudo camarada. É companheiro. Não, companheiro. Isso é uma quartelada, já vai passar. O Brasil, nós tivemos muitas quarteladas, muitas tentativas de golpe que não deram certo. Aí começaram com aquele negócio 54, não sei o quê, 61, 62. E daqui a pouco os militares ficam no poder um tempinho, já vão convocar eleições em 1965, no ano seguinte, o calendário eleitoral, a eleição em 65. Mas eu fiquei naquela, será que eles estão certos, estão errados? E os velhos ficaram esperando 65 um governo, a eleição, não foi? Eleição patavina. Veio uma ditadura que durou 21 anos. E a minha geração, nós impulsivos, jovens, já com ideias amadurecidas, com influência da Guerra do Vietnã, onde os vietnamitas estavam lá no meio da selva derrotando o poderoso Estados Unidos, com a experiência cubana, onde um grupo, um punhado, sobe a serra, faz uma revolução e chega no poder. Opa, vamos ver essas experiências, né? O que está acontecendo? E tinha movimento de resistência armada na Venezuela, na Guatemala, em El Salvador, na Colômbia, no Peru. Então, nós aqui na América Latina, Brasil, vamos ficar assistindo o fortalecimento da ditadura, cada vez mais pessoas sendo presas, cada vez mais sufoco, cada vez mais arroxo salarial, cada vez mais prisões e tortura, censura, nenhum tipo de liberdade, as poucas liberdades institucionais que nós tínhamos em 65, 66 começaram a ser cerceadas. Quando veio o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, a nossa opção já estava bem amadurecida. Eu tenho que falar, na história, porque sobre o golpe e a ditadura, todo mundo aqui sabe e conhece o que aconteceu. Mas quando vem a nossa dissidência do Estado do Rio, que era uma dissidência, eu era membro do Comitê Municipal
depois Comitê Estadual do Estado do Rio. Gente, Estado do Rio é uma coisa, tá? Não é o que é hoje, era diferente. O Estado do Rio era da Baía de Guanabara para lá, em direção ao norte. Eu sou do Estado do Rio, porque havia Guanabara, onde antes era o Distrito Federal, quando a capital foi para Brasília, lá ficou um outro estado. O Rio era um outro estado. É o Rio dos Cariocas. Eu era do estado do Rio dos Fluminenses, apesar de ser vascaíno. Mas era fluminense. Minha capital do meu estado era Niterói. Só para ter. Então, a dissidência do estado do Rio faz uma opção. Vamos para a luta armada. Então, nós rompemos com a linha política do 5º Congresso do partido. Rompemos com a linha política, e não com o partido. Rompemos com a linha política, e não com o Comitê Central. Mas a gente avançou e decidimos não participar do 6º Congresso. A Polônia de Carvalho, Mário Alves, Gorende, esse pessoal decidiu continuar. Nós estávamos tudo junto, mas eles decidiram continuar e ganhar o Congresso do partido. Nós decidimos não participar do Congresso. Agora vamos para o pau. E quando a gente decidiu para o pau, na Guanabara também a juventude estudantil da Guanabara, que tinha se radicalizado nas manifestações, criaram a dissidência da Guanabara. E São Paulo, a dissidência de São Paulo, Rio Grande do Sul, a dissidência do Rio Grande do Sul. Dissidência do Rio Grande do Sul acabou virando o Partido Operário Comunista, o POC. A dissidência de São Paulo seguiu Marighella e ajudaram a criar a Ação Libertadora Nacional. A dissidência da Guanabara continuou a dissidência da Guanabara. E nós, no estado do Rio, decidimos criar o MR8. MR8 nasce em Niterói, é o nosso grupo, e começamos a fazer ações para ter recurso, dinheiro, para comprar aparelho, casa, sítio, arma, essas coisas de logística, que para aquela luta. Até uma máquina impressora nós decidimos ter, porque nossos panfletos, jornalzinho, Tadeu, eram feitos de mimeógrafo. E mimeógrafo manual, não era nem elétrico. Eu tinha um reco-reco, que era uma coisa mais pré-histórica ainda que o mimeógrafo manual. Umas coisas horrorosas. Mas era para fazer 20, 30, 50 panfletos, a gente fazia lá, eu tinha um quartinho lá em Niterói, eu pendurava num varal para secar, com aquele cheiro horroroso, que é o cheiro da tinta de mimeógrafo, e ali fazia Baixa Ditadura, Liberdade, pendurava no varal aqueles panfletos, aquelas coisas, e de vez em quando tinha o jornalzinho, que era o Jornal Resistência. Aí decidimos fazer jornal de gente grande, comprar uma impressora. Para isso eu precisava de dinheiro. Fizemos o baile do esqueleto. Esqueleto porque a reitoria da Universidade Federal Fluminense ficou muitos anos no esqueleto, não terminava aquela obra nunca, né? Então a gente decidiu chamar de baile do esqueleto, fizemos do sindicato dos operários navais, que eram das nossas bases lá naquela época. Fizemos o baile, foi um baile cheio de estudantes, lotou aquele negócio lá, o salão imenso do Sindicato dos Operários Navais, e lá pelas tantas, sempre tem o lá pelas tantas, né? Alguém leva um panfleto com a paródia isso foi durante o Carnaval, a paródia daquela marcha de Zequete, que é Máscara Negra, falando quantos tiras, ó, quantos gorilas, mais de 1000 milicos em ação. Estudantes pelas ruas da cidade gritando por liberdade. E dá um pau no Marechal, porque o Marechal Castelo Branco, né? Mas alguém deve ter telefonado para o DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, que era a polícia política da ditadura. Os camburões chegaram lá e levaram os estudantes tudo preso, né? Eu não fui preso, nem os companheiros do caixa, que nós caímos fora com dinheiro e compramos uma máquina impressora. Acabou a gente não fazendo mais, nós decidimos não ter mais impressora, não ter mais jornal, não ter mais panfleto. A propaganda
na boca do fuzil. É uma coisa guevarista, que apareceu um filósofo francês que estava na guerrilha de Che Guevara na Bolívia, que é o Gilles Debré, com um livrinho chamado Revolução na Revolução. Esse panfleto, esse livrinho bibliografado, veio de Belo Horizonte, caiu na nossa mão e nós decidimos, pá, é por aí. Esse é o caminho. Nada de construir partido. O partido vai ser construído na prática. Nada de fazer jornalzinho, panfleto. Vamos primeiro para a ação. E a ação recruta, e conscientiza, e organiza. Eram as teses da época. Podemos ter N críticas sobre isso, na visão crítica, na autocrítica, que se fez posteriormente, mas na época essa era a nossa visão. Foi nessa coisa toda maluca aí que vocês estão vendo, do guevarismo debreísta, que eu vim para o Paraná. Porque, segundo Che Guevara, esse povo todo, o comando tem que estar no campo, teria que estar no campo, não na cidade. Então, nós tínhamos um núcleo urbano, Rio de Janeiro, para fazer as ações e tudo mais, e o núcleo rural, onde estava eu, aqui no Boipiquá. Alguém quer saber onde é o Boipiquá? Fica entre... Nem eu sei onde fica, porque eu nunca mais voltei lá, né? Depois da... Porque eu fiz questão de esquecer tudo, pô. Mas eu sei que fica entre Assis, Chateaubriand, Toledo e Cascavel. Por ali. Ali era o sítio do MR8. MR8 tinha 2 sítios na região oeste do Paraná. O sítio do Boipiquá, que a gente usava para treinamento, e o outro em Matelândia, num lugar chamado Banhadão, que eu tentei ir várias vezes, também não consegui chegar. Mas eram esses 2 locais que nós tínhamos base aqui na região. E eu vim para isso. Eu vim para organizar o movimento de resistência à ditadura no campo, porque nós acreditávamos que no campo é que se daria a resistência, porque onde a ditadura estava mais frágil. E por que escolhemos? Por que nós viemos para o oeste do Paraná? Eu vim, depois vieram outros companheiros. Porque aqui era uma região densamente povoada. Isso é muito importante para a guerrilha, né? E também uma região de grandes conflitos sociais. Nós tínhamos conflitos sociais em Santa Helena, tínhamos conflitos sociais no Sudoeste, tínhamos conflitos sociais na região de Cascavel, a luta pela terra e os confrontos entre os poceiros que chegavam aos montes e as colonizadoras, juntamente com a polícia, tinham um conluio, e aí aparecia a figura do jagunço. E nessa coisa toda é que eu fiquei, e foi aí que eu fui preso no dia 4 de abril de 1964, depois de organizar um montão de coisa, de viajar, de organizar redes de apoio em Curitiba, norte do Paraná, Maringá, Londrina, Cornélio, não sei o que, por aí fora. Organizei... Quê? Aloysio. Organizamos muitas... Quê? Desculpa só interromper. Você foi preso em Não, 64? 69. Você foi preso... 69. 69, né? 69. Depois de ficar esse tempo na região organizando as redes de apoio, e as redes vinham do Partidão, da AP, da POLOP, porque era interessante o Paraná, porque não era como no Rio São Paulo, as pessoas de uma organização ajudavam outra, havia uma mistura, né? Mas basicamente eram pessoas do antigo PCB, né? que foram recrutadas, e organizamos várias bases camponesas. Uma vez eu estava falando numa universidade, um estudante perguntou, mas vocês recrutaram camponeses para a guerrilha? Sim, muitos. Nenhum foi preso, mas muitos. Muita gente que tinha... E como vocês chegavam? Vocês chegavam lá e falavam assim, nós somos comunistas, viemos para a guerrilha? Não, tá louco? Se a gente falasse uma coisa dessa, nós seríamos expulsos. O agricultor teria enxotado a gente, não. A gente chegava e nós éramos apresentados como emissários, vindos, amando, do governador Leonel Brizola.
A pessoa nos apresentava dessa forma, nós ficávamos quietos, nem sim, nem não, né? Mas nós éramos cúmplices da mentira, que, na verdade, nós não éramos emissários de ninguém, mas foi uma forma de chegar na massa, porque a massa vinha do Grupo dos 11, vinha de uma tradição de luta lá do Rio Grande do Sul e vieram para cá, para colonizar, não sei para quê. E as pessoas nos aceitavam. A doutora Juliana vai falar, isso é sebastianismo, né? E é sebastianismo, o Brasil é. Tem essas coisas. É Sebastião. As pessoas acreditavam que o homem ia chegar. A gente estava aí para preparar o caminho para o velho Brisa. Mas não era nada disso, não. Era gente lá do estado do Rio, de Niterói, que eles chamavam, aqui no Sul chamava a gente de paulista, né? Ninguém chamava de carioca, de paulista. Mas assim foi. Oi. Aloysio, depois que você foi preso em 69 aqui, vocês foram levados para onde? Porque depois tem todo aquele episódio que eu já vi uma vez aqui, né, de Foz do Iguaçu, aquelas coisas todas. Mas vocês foram trazidos para Curitiba. De Curitiba, depois... daí, a ideia é assim, como é que foi parar naquele processo que acabou dando depois, não sei se foi a segunda prisão, quando ocorreu o massacre ali na área de Foz do Iguaçu, né, em toda a área da... Alô? Oi. Como é que acontece? O Aloysio é preso, é levado para São Paulo, é levado para o Rio, depois como que é solto e volta para dar todo aquele problema que deu no Parque Nacional do Iguaçu? Não, não foi bem assim. Nós ficamos do Parque Nacional durante 1 ano treinando. Isso antes da minha prisão. Ficamos 1 ano dentro do Parque Nacional. A pessoa que estava dando o treinamento para a gente era um companheiro do Movimento Popular Colorado, ou Frente Revolucionária Colorada, que fez o treinamento em Cuba e veio fazer treinamento do nosso grupo. Porque nós tínhamos assim, digamos, hoje chama coligação, né? Ou seja, parceria com o Movimento Popular Colorado e com o Partido Revolucionário dos Trabalhadores da Argentina. E a gente trocava informações de um montão de coisa. Bom, mas isso aí é outra história que mais tarde, se alguém quiser perguntar sobre as relações internacionais do 8 aqui, eu conto. Mas a imprensa da época deu muito isso, e a imprensa de Curitiba, então, fez um escândalo dizendo que o MR8 tinha relações com a guerrilha do Paraguai e da Argentina, ou internacional, depois até com a Síria, porque descobriram, não sei quem falou, alguma coisa, que a gente estava esperando chegar armas por um submarino que vinha da Síria. Tinha alguma coisa a ver, mas não era bem assim, a história não está bem contada. É que a gente deixou dinheiro com o embaixador da Síria, né, guardado lá na embaixada uma época. Bom, mas isso aí também é outra história. Eu fui preso no dia 4 de abril. Houve um acidente de trânsito, um jagunço da companhia Pinho e Terra me reconheceu, começou a gritar comunista, comunista, e aqui um montão de gente me segurou, né? E me prenderam. Polícia, jagunço, civil, é uma doideira, porque as pessoas não entendiam, gritaram, pega, prende, me prenderam, me levaram para a delegacia e me penduraram. Já chegando, me penduraram no pau de arara. Porque as delegacias, o pau de arara, acho que já fica pronto esperando chegar alguém, né? E ali no pau de arara, eu fiquei no aquele negócio do afogamento, durante não sei quanto tempo, que eu também não tinha relógio, mesmo que tivesse, não vou ficar olhando quanto tempo no pau de arara, pô. Eu não sei nem quem me... Só fiquei sabendo quem me torturou quando eu fui buscar a minha história no arquivo do Estado do Paraná, em Curitiba. Porque eu nem sabia o nome, porque o torturador não usa cachau, vai dizer, prazer, eu me chamo Agostinho. Prazer, seu doutor Agostinho. Não. Os caras me torturaram, eu nunca quis saber de nome, não podia... Eu estou lá, pendurado num pau de arara, com um troço na cara, metendo uma mangueira de água, choque elétrico, eu vou querer saber o nome de alguém, e nem o tempo. Eu só sei que eu fiquei tanto tempo que tiveram que fazer massagem nas minhas pernas que estavam paralisadas. Né? Me levaram para o quartel, o 1º Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu, onde a tortura seguiu mais algum tempo, até que eu fui mandado para o quartel da Polícia do Exército na Praça Rui Barbosa,
Ali na Praça Rui Barbosa, antigamente, um quartel era centro de tortura. Hoje tem até um monumento lá, que tal, né? Um monumento à democracia. E, por último, fui para o tal do DOPS, lá do famigerado delegado Alzias Algauer, que também tinha um pau de arara sempre pronto, esperando alguém. Esse suplício todo, foi decretado minha prisão preventiva e me mandaram para o AU. Fiquei no AU lá, numa solitária, no pleno inverno, porque eu fui preso em abril, no meio de julho já estava ainda agosto, naquela solitária no presídio do AU, até que eu consegui entrar em contato com um preso comum e descobri que tinha preso político no presídio, e eu pedi para avisar os presos políticos que estavam no presídio que eu estava ali no maior sufoco, pô, e que eles fizessem um movimento, uma greve de fome, alguma coisa para me tirar dali, porque eu ia morrer no frio danado, não tinha cobertor, não tinha nada, camisa manga curta, no chão. Então avisaram lá para a turma que estava lá em cima, que era o pessoal do Congresso da UNE, lá da chácara do Alemão, o Vitório, o Estênio, o Cabral, esse povo todo ficou sabendo, fizeram um movimento, não sei o quê, os advogados deles, tudo classe média, estudante, famílias tradicionais de Curitiba, né? Conseguiram mobilizar até o Dom Pedro Fedalto, o arcebispo. Isso, mobilizaram a irmã Araújo, super atenciosa e combativa, me tiraram dali, daquela solitária, e me levaram para o coletivo dos estudantes, onde eu me restabeleci, né? Onde eu consegui superar um pouco aquela caminhada de torturas seguidas. Não durou muito tempo aquela felicidade de estar preso entre os estudantes. Eu tinha saído do inferno. E não durou muito tempo, porque me levavam sempre para a tortura no DOPS, me levavam para a tortura aqui e acolá. Até dentro do Parque Nacional simularam um fuzilamento. Isso está tudo descrito no livro Presídio do AU, Presídio Político, do jornalista Políbio Braga. Ele relata esses episódios terríveis das madrugadas que eu era levado, e quando queriam prender o dentista Lauro Consentino Filho, o Lauro, não sei se continua sendo o diretor do Hospital Labial em Curitiba, né? Ele era dentista em Medianeira e era uma base, era o dentista da guerrilha, o dentista de Medianeira, o Lauro Consentino Filho, que deve ser ainda. Foi no tempo do Requião que ele construiu aquele hospital labial, e um grande companheiro, mas eles queriam saber do Lauro, qual o envolvimento dele com a gente, né? E eu era o contato, então eu era torturado pra caramba para dar os detalhes do Lauro, até que o Lauro saiu do sufoco dizendo que ele me conhecia porque eu era paciente dele. Eu já havia dito antes também que eu conhecia o Lauro, que eu era paciente dele, tirei até uma prótese e mostrei para os torturadores, estão vendo aqui, isso aqui foi o Lauro que fez. E aqui acaba essa fase, e aí sim, Tadeu, que me levam para o Rio. Aí começa a outra etapa lá, né? Eu queria agora só fazer um corte, porque pedi para a doutora Juliana é advogada também da Direitos Humanos, e nós tivemos a semana retrasada, houve aqui um crime, né? Um policial penal foi executado, e houve na sequência uma denúncia que nós, inclusive, devemos apurá-la, de tortura dentro do presídio comum, com várias pessoas que mostraram, acho que a doutora Juliana teve acesso a fotografias de presos que levaram tiros, segundo essas fotografias, tiros de bala de borracha, espancamento, foram colocados numa destas noites muito frias, foi a semana passada, na chuva, suas roupas todas foram queimadas, eles ficaram nus no pátio durante a noite toda. Eu estou colocando isso porque eu acho que era importante que a Juliana fizesse, claro que dentro da sua consideração, para a gente entender, há uma correlação do fascismo, tanto contra as pessoas que têm uma relação política, quanto o preso comum, com diferenças, mas com métodos parecidos. Eu
Queria pegar um pouquinho da Juliana e depois a gente voltar para a Luísa, porque eu queria lhe perguntar daí sobre sobre o acervo dos documentos que você tinha da ditadura. E aí eu queria passar para a Ju agora para ajudar, muito bem-vinda novamente, para dar um toque, daí nós damos uma congelada e depois voltamos para a Luísa. Pode ser? Pode, opa. Pode ser, com então, certeza. Vamos lá. Bom, antes de tudo, boa noite a todos e a todas. Eu vejo aqui a presença de grandes amigas advogadas, né? Então, peço licença aos homens que nos acompanham para cumprimentar as colegas que estão presentes. O faço nas pessoas da doutora Ivete, da doutora Tânia, que vejo que estão aqui conosco, companheiras de luta, né? Mulheres que estão no front aí da advocacia já há muitos anos. Então, fica aqui o meu abraço a todos que nos acompanham, nas pessoas da doutora Tânia e da doutora Ivete. Bom, esse paralelismo que a gente enxerga, né, entre o preso comum e o que eram as torturas da ditadura, eles não são à toa, né, Tadeu? A grande verdade é que nós temos a eleição de inimigos comuns, né? Nós conversamos sobre isso numa reunião que fizemos há pouco tempo, né, para discutir o avanço do fascismo no Brasil, ou do neofascismo, ou do conservadorismo, ou de uma postura antidemocrática, né? E quando nós conversávamos sobre esse tema, nós falávamos sobre a eleição do inimigo comum. E esse inimigo, ele muda de cara para servir ao mesmo propósito, né? Que é realizar esse sentimento de que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos de bem, precisamos combater um determinado grupo, e para isso nós nos unimos, para isso nós nos fortalecemos, para combater esse grupo que está tentando terminar com enfim, a nossa sociedade bem posta, né, com a nossa sociedade de cidadãos de bem e de paz. E no momento, o inimigo comum, ele é ditado por raça, ele é ditado por classe social, ele foi desenhado de outra forma, né? Se antes nós combatíamos os comunistas, hoje nós combatemos o cidadão não de bem. Há pouco tempo fui lembrada, Tadeu, de uma situação que aconteceu no ano da minha formatura, em 2014, que foi o espancamento daquele jovem, que foi torturado, que foi amarrado ao poste, né? E que foi realmente, vai acontecer agora o júri, né? Das pessoas que o espancaram. A eleição desse inimigo comum, ela tem um propósito, né? Que é o avanço desse conservadorismo. Então, a gente já observava alguns anos atrás esse avanço da extrema-direita conservadora na Europa, né? Com partidos que se autodenominam expressamente partidos neonazistas ou partidos fascistas ou conservadores, que bebem nessa fonte do fascismo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é parar de academicamente ficar discutindo se é fascismo, se é neofascismo, se é ultradireita, se é conservadorismo, né? Quando a gente tem essas discussões na academia, a gente não consegue fazer um trabalho de base e de conversa com aqueles que são a nossa base. Então, se antes a gente tinha um povo a proteger, aqueles torturados, aqueles que foram vilipendiados porque tinham uma postura de proteção democrática, hoje são essas pessoas, e eu defendi isso na nossa reunião passada, né, que nós devemos proteger os presos, as pessoas que estão na comunidade, as pessoas que vivem à margem social. Porque enquanto a gente está discutindo aqui fascismo, qualidade da democracia, nós estamos falando de pessoas que nunca viveram numa democracia, né, de pessoas que nunca experimentaram um viver que não seja um viver de estar à margem, que não seja um viver da tortura, que não seja o viver do sofrimento, que não seja o viver um viver à margem mesmo, né? Então, essas torturas que acontecem nas nossas prisões, elas não são novidade, elas não são tema recente. Quem milita aqui na advocacia criminal e nos acompanha sabe bem do que eu estou falando. E para essas pessoas, a democracia não existiu e não existe, né? Então, é muito difícil a gente chamar essas pessoas para a base, para uma proteção democrática, e falar para elas sobre trabalho de base, sobre preservação das instituições democráticas, sendo que elas não sabem o que é viver numa democracia, né? Então, hoje, o inimigo comum eleito pelo conservadorismo é outro, e as consequências que a gente observa são muito parecidas. O sofrimento que a gente observa é muito parecido. A gente vê o trabalho aí de grandes mulheres também, né? Eu gosto sempre de falar das mulheres no Conselho da Comunidade, e não são raros os documentos que nós temos de tortura, os documentos que nós temos de grandes agressões dentro do espaço dos presídios brasileiros. Então, esse é um problema que se repete, uma história que
infelizmente, que está em loop aqui no Estado brasileiro. E para essas pessoas a democracia nunca existiu. Então, eu achei engraçado o senhor Aloysio falando, né, desse trabalho que era feito com a base no campo. E você chegar para as pessoas da base do campo e contar para elas a história do que vocês estavam fazendo, do que os senhores estavam fazendo naquela época. Né? Que história nós contamos hoje para essas pessoas que estão à margem da sociedade, para trazer elas para a proteção democrática, para trazer elas para o front da proteção da democracia. Nós não temos uma história para contar, com muito nós temos líderes para apresentar essas pessoas. Né? Se naquela época os senhores tinham alguém para falar, ele está vindo, né? Ele vai participar dessa frente democrática, dessa proteção que está acontecendo, a quem nós chamamos nesse momento, né? E que cria essa confiança da base, que a base consiga confiar. Porque ao contrário do que a gente pensa, do que o senso comum diz, o sujeito que está preso ele é extremamente politizado. Né? Ele é um cara que está o dia inteiro assistindo a televisão, ele está o dia inteiro ouvindo rádio, ele está o dia inteiro debatendo com os companheiros. Havia uma preocupação gigantesca da nossa população prisional com as eleições presidenciais de 2018. Eles sabiam quais seriam as consequências de determinadas escolhas. Eles têm esse conhecimento, mas eles não estão dispostos a vir para o front democrático porque eles estão na margem social. Então, esses paralelos que são desenhados são muito interessantes e muitas vezes negligenciados, né? Está aqui a Beatriz me lembrando, a doutora Isabel Mendes, né? Kuhler Mendes, e a doutora Elizabeth Subtil, que lutam incansavelmente contra os abusos do sistema. Duas grandes mulheres que estão sempre identificando, né, esses espaços de violência que se formam dentro do nosso sistema prisional. Então, a gente tem muito a aprender com o passado e muito pouco a gente tem aplicado desse aprendizado no presente, no meu ver. Né? Nós estamos deixando um contingente gigantesco de pessoas, de aliados, que nós não enxergamos como aliados à margem das discussões democráticas, e isso, para mim, é bastante problemático. Acho que são esses os comentários iniciais que eu tenho para fazer. Eu quero muito mais ouvir o Aloysio do que falar. Como todo mundo que está aqui, né? Ju, eu acho que... Obrigado, Ju. Eu acho que antes da passada de volta para o Aloysio, que eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu arquivo, né? Esse arquivo que você fez todo. Mas só a Juliana chamou atenção para um ponto importante. Nós fazemos um debate sobre democracia, democracia que nós estamos discutindo, que no domingo, por exemplo, ontem nós vimos a Polícia Militar de São Paulo retirando centenas de famílias debaixo de um viaduto da CCR, uma concessionária de pedágio de rodovia, que diz que aquilo ali colocava em risco o viaduto. E a polícia tirou e queimou, né? Eles queimaram parte significativa dos seus barracos com fogão, com roupa, com móveis, com crianças tirando os cadernos. Como se pode falar de democracia para uma pessoa dessa? Eu acho que primeiro essa população que ela é literalmente invisibilizada. E segundo, há um dado que a Juliana levantou que eu acho importante, em 17 de julho de 2019, Juliana, nós tínhamos no Brasil 812 mil pessoas encarceradas. Dessas 812 mil pessoas, 41,5% ainda não haviam sido julgados. Eu não gosto de usar o termo preso provisório ou sem condenação, porque não significa que ele vai ser condenado. Né? Mas são presos sem terem sido julgados. Alguns há 2, outros há 3, há 5 anos. A doutora Isabel, melhor do que qualquer um de nós aqui conhece a realidade, nas cadeias que não deveriam abrigar presos. Nós temos presos que ficam, Aloysio, 5, 6 anos dentro da cadeia e depois chega à conclusão que a sua pena não deveria ser mais do que 6 meses. Mas aí não tem como se ter você ganha um bônus para poder fazer alguma coisa. Então, acho que a gente tem um ciclo vicioso. Não que eu sempre falo o seguinte, Juliana e Aloysio, nós não romantizamos o crime, porque romantizar é bobagem. As coisas acontecem de um jeito muito diferente do que você pensa. Não há beleza nesse processo. Ele é muito duro para todos. Acontece que você também não pode ignorar que as pessoas são vítimas, muitas vezes, de um ciclo de pobreza, de um ciclo de exclusão, de um ciclo de negação de direitos que começa no dia que nascem, ou antes mesmo de nascerem. E aí, essas coisas têm que ser pensadas. Como o Aloysio falou, nós tínhamos antes pessoas que faziam um movimento e que foram presos, foram torturados, mas que faziam um movimento em cima
de um projeto de sociedade. Hoje tem pessoas que são torturadas em nome também de um projeto de uma parte dessa sociedade, que se dependesse de uma parte significativa, isso que é preocupante, significativa na sociedade, você poderia colocar fogo nos presídios, matar os 812 mil presos, não teria problema nenhum. E sempre, como eu vejo muito na Assembleia Legislativa isso, né? Se está lá é porque alguma coisa fez. E se nós pensarmos que o Brasil de 2000 a 2020, então nós estamos falando de 14 anos, pelo menos, de um regime, de um governo que tem um perfil popular, tem um perfil de centro-esquerda. Nesse período de 20 anos, nós triplicamos a população carcerária. Uhum. Isso por conta de um punitivismo do judiciário, de uma ausência da sociedade que prefere que você... Eu sempre comento, né, Juliana, que se você pular a cerca de uma casa para roubar uma camisa, eu posso te dar um tiro e matar porque eu não serei responsabilizado. Quer dizer, o patrimônio, ou seja, a camisa, vale muito mais, mesmo que ela custe R$10, do que a vida de uma pessoa. Esse conceito, ele bate de frente com a nossa dificuldade de organizar uma sociedade democrática. Se acontecer qualquer coisa ao meu patrimônio, eu me sinto automaticamente autorizado em tirar a vida de quem fez. Eu acho que o Aloysio poderia comentar conosco, Aloysio, o que aconteceu com o seu arquivo, com os arquivos todos, porque é dentro dessa lógica que a Juliana coloca. Por nós não termos uma memória, e isso nunca foi ensinado em escolas, nós nunca tivemos uma escola que contasse o outro lado do golpe de 64. Ao contrário, né, os militares têm o livro, aquele Orville, né, que é o livro que chama o livro negro da esquerda brasileira, foi escrito pelos militares em 64. Aliás, é interessante, né, Juliana, porque Orville eu sempre comento isso, Orville é a palavra livro ao contrário. Você pega Orville e vira ao contrário o livro. É o livro que os militares escrevendo, e na lógica que o Aloysio coloca, eles sempre disseram que o comunismo internacional, desde 1922, tenta tomar o país de uma forma ou de outra. E é por isso que nós somos todos, em algum momento, qualquer um, são os padres, são as freiras, são os defensores de direitos humanos, que são, como disse a Juliana, que mais morrem na América do Sul, no Brasil, todos eles são vistos como inimigos. E não mudou de 66, 68, 70 para 2020, ao contrário. Uma desocupação de uma área, um despejo de uma área do MST é visto como um ato de guerra. Você entra numa área que é ocupada dentro da cidade, é um ato de guerra. Com todas as truculências. Vai para o 29 de abril, é um ato de guerra. Então, acho que eu queria um pouquinho que o Aloysio pudesse comentar conosco essa situação do seu arquivo, que acho que é um arquivo valioso para todos. E aí, depois a gente passa para a Ju fazer algumas considerações também daquilo que acharem importante. Com você, Aloysio. Eu não lhe chamo de senhor, porque eu acho que senhor, a Joana é muito menina, né? Mas nós não temos que nos tratar de senhor. Eu não gosto também que me chame de senhor. Fala da Juliana. Aloysio. Mas é que a Juliana é menina, a Juliana tem idade nossa neta. Não. Mas não é essa a questão. É uma coisa muito feudal, né? Senhorio. Então, a fala da Juliana me fez lembrar de uma coisa que eu até havia esquecido, que é bom, a gente vai conversando e lembrando, né? E lembrei que eu tive contatos com presos políticos, presos comuns, assim, poucos contatos, né? Mas alguns. Uma vez em Curitiba, quando me jogaram numa cela, eu não sei em qual delegacia, que eu passei uma noite, e os presos ainda disseram, chegou o político, chegou o nosso político. E eu falei, não, eu não sou o político. Aí fiquei, acho que a noite toda conversando com eles, eu acho que eu deixei alguma coisa lá entre aqueles presos. E o gozado que aqueles presos, não, eles falaram assim para mim, não eram assaltantes, não eram traficantes, estavam presos por assassinato, né? Por sempre crime à mão armada, assim, assassinato. Era outro perfil do preso, né? Depois, um outro contato que eu tive com um preso comum foi quando teve uma fuga lá no presídio do AU,
e os presos estavam saindo por um buraco e estavam reprimindo, acho que até mataram um preso, e a gente fez um movimento danado lá para que parassem com aquela coisa horrorosa de bater tanto nos presos que saíam pelo túnel. Terceira vez foi em São Paulo. Me levaram e me deixaram numa delegacia, porque esse negócio de vai e vem de preso é uma coisa horrorosa, né? Eu nunca sabia se eu ia voltar para a tortura, não ia voltar para a tortura, e qualquer barulhinho de chave ficava aterrorizado. A pior parte é essa, é a expectativa de voltar para a tortura que eu já havia passado. Então, eu estava também numa cela onde havia muito travesti, bastante travesti nessa cela, cheia de travesti. E teve uma dessas travestis que chegou para mim e falou, faz o que a gente faz aqui, você tem que cortar o pulso, porque você cortando o pulso não vai para o pau de arara. É isso que nós estamos fazendo, para não ir para o pau de arara, aqui o pessoal corta o pulso. Aí me deram uma gilete, eu não cortei, não. E eu acabei não indo para o pau de arara também, me levaram para o Rio. No Rio, eu só fui ter outro contato com o preso comum, foi no presídio da Frei Caneca, que ficava ali no centro, esse presídio acabou, né? A gente estava ali num coletivo, todos os presos comuns, numa cela, deitados no chão, esperando a transferência para a Ilha Grande, e, de repente, havia um barulho na parede, um barulhão, e a parede cai, um buracão imenso na parede. Aí os presos do outro lado diziam, ô companheiro, camarada, nós somos tudo do Bariguela aqui, tudo gente boa, tudo legal, tudo camarada, e nós queremos... Tem cigarro aí, companheiro? Ou seja, eram presos comuns dando uma de companheiro para poder adquirir alguma coisa dos meninos de classe média, que eles achavam que eram os presos políticos, de classe média, que todos tinham cigarro. De fato, cigarro nunca faltou, né? Faltou liberdade. Mas a gente fumava para caramba, e aquela cinza dava uma coceira, a gente ficava deitado naqueles colchões. O terceiro contato, o quinto contato com os presos comuns foi na solitária da Ilha Grande, que eu fiquei junto com o Branquinho. O Branquinho era um preso, era um assaltante que foi preso assaltando banco, e na época assalto a banco, mesmo cometido por bandido comum, era considerado lei de segurança nacional. Eles eram enquadrados na lei de segurança nacional. E teve muito assaltante a banco que chegava no banco e dizia, opa, na época o MR8 era muito famoso, e eles diziam, isso aqui é um assalto político, nós estamos pegando dinheiro para a guerrilha e tal. Eles pensavam que, dizendo isso, eles iam ser bem tratados, porque político, né? Mas era pior ser preso como preso político do que preso comum. E eles apanhavam para caramba. Então, eu fiquei com o Branquinho na solitária, foi meu último contato. O Branquinho, uma vez, ficou doido, botou fogo no colchão, jogou merda para todo lado, inclusive mim, eu fiquei todo cheio de merda, né, e cinza, porque era uma cela pequena. Depois dessa, eu fui mandado para o Chile e acabou a coisa toda, né? Mas eu só queria falar, assim, desse meu contato com os presos comuns, daquela época, numa época da ditadura militar, que muita gente fala que era uma ditadura fascista, mas não era ditadura fascista, porque não tinha nenhuma característica, porque tinha a Câmara Federal funcionando normalmente, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, as auditorias militares, havia a farsa do julgamento, o julgamento tinha todo aquele ritual, como era o ritual do julgamento na Alemanha nazista. Eu não sei se na Itália de Mussolini o julgamento também tinha o mesmo ritual de um auditor, de defesa, de promotoria, aquela coisa toda, que a ditadura fez um disfarce, né? Então, a ditadura era um regime autoritário, de força, onde nós éramos considerados inimigos internos, depois nós éramos considerados inimigos internos, agentes de Moscou, porque o mundo estava dividido naquela coisa da Guerra Fria, né? Era a União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro, a bipolaridade nos colocava de um lado, quando nós não estávamos nem de um lado nem de outro.
nosso negócio era bem diferente. A gente não seguia as orientações de Moscou nem do Partido Comunista da União Soviética, porque nós fomos contra a invasão da Tchecoslováquia e tivemos posições favoráveis à Primavera Tcheca e tudo isso mais, não é? A Hungria. Então, nós éramos libertários, vamos chamar de libertários, nada mais que isso. Então, nós éramos considerados inimigo interno, e quando acaba a guerrilha, acaba a luta armada, começam a aprender o pessoal do partido, começam a aprender outras pessoas, e assim, aos poucos, o inimigo interno passa a ser a igreja que estava protestando, os dominicanos, algumas congregações religiosas, passam a ser inimigos internos, os sindicatos passam a ser inimigo interno, o povo na rua inimigo interno, as donas de casa fazendo comitês contra a caristia era inimigo interno, o parlamentar que ousasse falar da ditadura, como Márcio Moreira Alves, na Câmara dos Deputados, era considerado inimigo interno. Então, aos poucos, o inimigo interno passa a ser grande, e muita gente foi presa nessas características, como pessoas do movimento negro, que estava o underground, que estava começando, era perseguido e eram considerados inimigo interno. Inimigo interno para a ditadura passou a ser qualquer manifestação que fugisse da sua doutrina, da doutrina de segurança nacional. Então, a ditadura era o Estado movido pela doutrina de segurança nacional que permanece até os dias de hoje. Não tinha ideologia fascista de Estado. Hoje a situação é outra, mas eu quero falar um pouco de hoje também. Hoje, se você tem um governo autoritário que está, aos poucos, construindo um Estado autoritário, você tem dentro dele ainda a contradição de alguns ministros, alguns membros do governo que defendem o neoliberalismo do Estado mínimo. E a gente tem que estar percebendo, nós temos estudado e pensado, eu tenho pensado muito nisso. O Pinochet foi uma ditadura extremamente sangrenta, autoritária, que teve uma política econômica neoliberal. Eu estou pensando que essa coisa vai acabar virando um neoliberalismo tirânico, uma ditadura neoliberal, um Estado tirânico, autoritário e neoliberal. Vai aplicar política neoliberal através do tacão militar, através da força, através da perseguição, da ditadura, da Lei de Segurança Nacional, cerceando os direitos e liberdade para impor uma política neoliberal no país. Mas voltando à questão... Aloysio, sim, eu só coloquei uma provocação. Eu só queria fazer aqui eu acho que você colocou quem é o inimigo interno, e perguntar para a Juliana como que a Juliana vê essa relação, que foi uma pergunta feita, inclusive, para nós aqui. Essa relação que nós estamos falando, que o Aloysio colocou agora, quem é o inimigo interno, como a relação que foi feita dos 579 policiais antifascistas, que foi feita uma relação e começou a construir, de fato, nós sabemos deste dossiê, não sabemos os outros que podem existir, informais, mas formalmente, como que a Juliana, que é defensora de direitos humanos, vê a construção de dossiês que, de repente, pessoas que não têm a menor ideia do porquê estarem lá, estão lá, né? Eu só lembro, né, Joana, que isso aí aconteceu muito com pessoas que não tinham nenhuma relação com isso. 75, 77, eu lembro muito na universidade que você tinha aquele vidro escuro, que a gente chamava de fumê, né, dentro da aula de sociologia, que a gente do DOPS ficava sentadinho atrás esperando para ver quem ia perguntar, e depois de perguntar ia saber quem tinha perguntado, por que estava perguntando. Queria que você comentasse um pouco, Ju, a respeito disso também, para depois a gente voltar para o Aloysio lá, para a gente ir encaminhando. Seu microfone está... Isso. Então, vamos lá. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, né, porque vocês vão falando e eu vou anotando. Um pouco antes da gente voltar a palavra para Aloysio, não vou mais chamar de senhor nem de seu, agora que eu aprendi que posso. Estamos amigos já? Sobre essa questão da instrumentalização, né? O que é muito interessante e muito lamentável, tanto nesse caso dos policiais antifascistas, quanto em relação da criação do inimigo comum, do fato da gente ter, né, uma justiça
voltada para um público específico. O que a gente faz é uma utilização das instituições postas enquanto instrumentos de perpetuação antidemocrático, o que é bastante paradoxal de ser falado, mas que é realidade. Em que sentido, né? Como o Aloysio bem pontuou, eu concordo com ele de que nós não nos aproximamos do que é o fascismo. Né? O fascismo é realmente uma época bem determinada, com características bem postas num tipo específico de autoritarismo, né? Com características que remontam ali à Itália dos anos 30. Mas nós temos bastante características autoritárias na nossa construção atual, né? E aqui o que a gente pode falar é de qualidade democrática. Nós estamos próximos de ter uma democracia de qualidade ou nós estamos caminhando para espaços de característica autoritária? E esses espaços, eles são, em grande parte, instrumentalizados pela justiça, né? Perceba que as instituições foram utilizadas para prender o Aloysio, as instituições foram utilizadas para justificar uma série de atos autoritários. Né? Então, quando a gente observa, por exemplo, o Tadeu já adiantou esse dado, né? O Brasil é o país no mundo que mais mata ativistas de direitos humanos. Nós matamos uma quantidade abismal de defensores de direitos humanos. Né? E o Brasil também, eu estou começando a fazer esse levantamento agora, né? Esse levantamento nunca foi feito aqui no Brasil, mas tudo indica que nós temos também uma das maiores porcentagens de SLAPs. O que são os SLAPs? A tradução do inglês é do Strategic Lawsuits Against Public Participation. São litigâncias estratégicas contra a participação pública. Então, você pega uma liderança de direitos humanos e você deixa ela soberbada de processos civis, de processos criminais, para que ela não consiga agir. E isso nada mais é do que a utilização de um dos instrumentos mais democráticos que existem, que é o direito de petição, que é o direito de ação, para controle e domínio de uma população que está se insurgindo contra o autoritarismo, que está se insurgindo contra a colocação, né, antidemocrática e a colocação anti-direitos humanos que a gente observa agora. Então, para além dessa questão das prisões enquanto instrumento clássico, de instrumentalização mesmo, né, do autoritarismo a partir das estruturas estatais, para além dos processos, agora nós temos também os dossiês, né? Então, o que é um dossiê? A gente pega uma investigação através de algum órgão, mais uma vez, de algum órgão estatal, para que ele nos diga quem são as pessoas que estão promovendo determinado posicionamento, né? Então, a mesma preocupação que eu tenho, eu não sei quem foi essa pergunta, mas eu cheguei a vê-la aqui. A mesma preocupação que eu tenho com as prisões arbitrárias que existem, com o processamento arbitrário de lideranças de direitos humanos, é a preocupação que eu tenho com a existência desses dossiês. Eles só não me assustam tanto, porque, para mim, eles são uma das muitas expressões que nós já temos, né, de utilização dessas instituições enquanto um instrumento autoritário. Então, a gente tem como controlar a população de diversas formas. Né? Algumas são mais perceptíveis e outras são menos perceptíveis. As prisões arbitrárias, elas existem e continuam já existiam e continuam existindo. Né? Tá ali o número para o Tadeu falar, 41,5% das 812 mil pessoas que nós temos presas no Brasil estão presos sem condenação. Quantos desses precisariam efetivamente estar presos? Eu tenho certeza que não são essas 400 mil pessoas que precisariam estar presas preventivamente. Eu duvido que 400 mil pessoas representem um risco na soltura. Eu duvido que boa parte desses defensores de direitos humanos que estão sendo processados, e os instrumentos aqui utilizados são muito simbólicos, né? Porque você pega, por exemplo, o Padre Amaro, que foi assassinado, né? O substituto da Dorothy Stang. Para ver qual era o histórico anterior dele, um pouco antes de ser assassinado, o Padre Amaro estava respondendo por crimes gravíssimos, né? Por extorsão, por estupro. E as pessoas que estavam no entorno falavam que esses crimes estavam sendo imputados ao Padre Amaro por ele ser uma liderança de direitos humanos. Então, a gente utiliza a prisão arbitrária, a gente utiliza os SLAPs, e esses dossiês, eles vêm na mesma toada. São instrumentos de intimidação. Porque tu vê teu nome num processo ou num dossiê,
a chance de você continuar agindo como um ativista ela é menor, porque, afinal de contas, você tem família, você tem filhos, você tem conhecidos, e você teme não só por você, mas você teme por aqueles que estão no entorno. Né? Quando a gente pega os históricos de homicídio de lideranças de direitos humanos, muitos são famílias. Né? Não se mata apenas a liderança, se mata a liderança, a esposa, os filhos, os vizinhos. Né? É extremamente violento. Então, essa instrumentalização da violência do Estado, ela não se traduz apenas nesses dossiês. Isso é absolutamente assustador. Né? Quando a gente olha, eu acho até assim, quando falam para mim, você não tem medo que a gente perca a nossa democracia, a minha vontade é responder, que democracia? Democracia para quem? Democracia de quem? Né? Nós aqui, que somos classe média, estamos tendo discussões intelectuais, talvez consigamos viver em algum espectro da democracia. Mas que porcentagem da população brasileira vive uma democracia de fato? Vai falar de democracia lá para o pessoal, para os grileiros, que convivem com grileiros, que convivem em situações, né, em que o Estado e a lei não existem, ver se existe alguma democracia naquela realidade que está posta. Né? Então, eu vejo com muita preocupação esses dossiês, mas, na verdade, para mim, eles são apenas uma das muitas expressões de autoritarismo que a gente vê presentes e que não deixaram de existir em nenhum momento da nossa história recente. Né? Não são novidade, em nenhuma medida, não são novidade. Então, enfim, eu estou numa fase, Tadeu, em que eu estou muito indignada e que eu estou muito desesperançosa com algumas coisas. Né? Então, me chamam para conversar, assim, eu vou até com medo. Porque conforme a gente vai levantando dados, né, e aprofundando o estudo, a gente vai ficando muito assustado com a situação como ela está posta. É muito assustador. Né? É assustador que a gente não esteja, assim, enquanto sociedade, absolutamente indignados e inflamados com a situação como está posta. Né? Eu estou bem assustada, né? Porque eu comecei a levantar os dados dos SLAPs e eu comecei a ver que não tem tanto SLAP registrado nas bases, porque a gente não tem o menor constrangimento em matar. Então, se o cara está incomodando, a gente não vai processar o cara, a gente vai lá e passa o cara para o próximo plano que ele não incomoda mais. Então, essa realidade como posta para mim, ela é muito assustadora e preocupante mesmo. Eu acho que os dossiês, eles são uma porcentagem só de um sistema que está posto como opressor mesmo. Obrigado, Juliana. Eu quero para o Aloysio. Aloysio, a doutora Ivete lhe pergunta, gostaria que você conversasse um pouco sobre o massacre do Parque Iguaçu e do seu livro, Onde Foi Que Enterraram Nossos Mortos. Eu acho que eu passo para o Aloysio, nós temos 1h10 já, 1h07. Aí para o Aloysio passar fazer um comentário sobre isso, daí nós já fazemos nossos encaminhamentos finais. Gostaria de passar bem mais tempo aqui, né? Mas a gente sabe que a gente tem um tempo também para fazer, então, para passar para o Aloysio. Antes, quero agradecer a Cíntia. A Cíntia é uma pessoa que faz muito esse contraponto conosco, Juliana, que ela é policial militar, mulher, e é uma pessoa que hoje é pré-candidata a prefeita de Matinhos pelo Partido dos Trabalhadores. Então, tem todas as condições de olharem para ela e dizerem, poxa, como que uma mulher jovem, pré-candidata a prefeita numa cidade como Matinhos, ainda é policial. Daí, se você conversar com ela, você vai ver que passar para o Aloysio fazer um pouco esse comentário. Daí a gente faz os nossos encaminhamentos finais aí, passamos para a Ju e para o Aloysio fazer. Beleza? Vamos lá, Aloysio. Bom, cadê as perguntas, gente? É o seguinte... A doutora Ivete está perguntando aqui, pedindo para você comentar sobre o livro. Vamos lá. A questão dos arquivos, da minha garimpagem dos arquivos, ela acontece em 2 momentos. O primeiro momento foi em 91. Da anistia, em 1979, até 91, nós ficamos nas trevas, sem saber o que havia acontecido. Nós sabíamos mais ou menos quem estava vivo, mais ou menos quem estava morto, e da nossa história nós não sabíamos quase nada. Só aquilo que a memória ainda ajudava a lembrar. Mas em 1991, quando são abertos os arquivos estaduais, e Requião abre aqui no Paraná o arquivo
do estado do Paraná, lá na Rua dos Funcionários, eu acho que era, em Goiás ainda, eu saí correndo, fui para Curitiba. E outros companheiros, e milhares de companheiros no Brasil todo saíram correndo para os arquivos dos seus estados. Para quê? Para saber a nossa história. Eu queria conhecer a minha história. E fui descobrir no arquivo. Então, o primeiro momento foi conhecer a nossa história, saber como é que foi, como é que não foi, essa coisa toda, né? E aí eu conversava com outros companheiros em Curitiba, até havia um lá que já faleceu, que foi da minha organização, que é o Nielsen, ele foi junto comigo, e a gente descobriu muita coisa. O segundo momento de busca aos arquivos foi quando eu estava obcecado em saber o que havia acontecido com 6 companheiros que entraram no Brasil e desapareceram. Eu não sabia se desapareceram porque a terra abriu e eles caíram num buraco, que foi no tipo um Triângulo das Bermudas, se foram assassinados, um furacão que levou, ou foram abduzidos por algum extraterrestre, alguma coisa aconteceu, porque eles não estavam no exílio, não, os familiares não tinham conhecimento. Então, porque o desaparecido é uma coisa terrível, você não sabe, o cara desapareceu, pô. E 6 companheiros desaparecem, que negócio é esse? Eu quero saber o que aconteceu. E por que eu procurava? Porque eram meus amigos, eram da minha organização, Vanguarda Popular Revolucionária, que eu entrei na VPR, quando o 8 de Niterói acaba. Só para um parêntese, o 8 de Niterói acaba em 69, mas em 71 ele volta, como a dissidência da Guanabara, em 69, no mesmo ano ele volta. Ele volta quando a dissidência da Guanabara assina o manifesto e saiu em toda a imprensa, saiu na rádio, na televisão, nos jornais, querendo a abertura da satraca da Central do Brasil, isso e aquilo, quando houve o sequestro do embaixador americano. Então, o 8 surge de novo, num segundo momento, já pela dissidência da Guanabara. O manifesto foi assinado, inclusive, pelo Franklin Martins, que foi assessor da Dilma na área de comunicação. Mas, voltando aos arquivos, eu queria saber o que havia acontecido com essa gente. Poxa vida, eram meus amigos, eram meus colegas, eram da mesma organização que eu. 2 deles saíram, Daniel e Joel, saíram comigo no sequestro do Suíço. Fomos juntos para o exílio. Convivemos lá no Chile, né? Depois, eu nunca mais soube dos 2 irmãos. Eles desapareceram, do José Laveca, que eu conhecia, desapareceu também, Onofre Pinto, que era muito ligado a mim, que era o sargento Onofre Pinto, fundador da VPR, queria saber o que aconteceu com eles. Eles entraram, eu sabia que eles entraram. Mais tarde, eu descobri que eles foram atraídos por uma armadilha no Parque Nacional do Iguaçu. Mas foram atraídos para morrer? Eu acho que foram torturados antes, mas foram atraídos para morrer. Mas por quê? Só ficamos sabendo porque quando os documentos lá nos Estados Unidos vieram à luz. Quando os documentos da Operação Condor, o documento do Departamento de Estado, foram abertos e foi descoberto que o general Geisel disse: mate-os e não deixe pista. Aquele famoso documento que o Brasil todo ficou sabendo quando esse documento foi descoberto lá nos Estados Unidos. E aqui a gente fica sabendo as coisas que acontecem no Brasil pelos Estados Unidos, os documentos que foram abertos lá. O Gaspari já havia dado uma pista de alguma coisa, que o Gaspari era muito ligado ao general Golbery, ficou sabendo de algumas coisas que nós não sabíamos, né? A gente não era amigo do Golbery, o Gaspari era, né? E o Gaspari já fala disso. Então, aí que eu fiquei sabendo, esses caras foram atraídos para uma emboscada, mas para quê? Porque a estrutura de repressão em 1974, insisto com isso aí, apesar de algumas prisões, a estrutura estava ficando sem oxigênio, ficando sem gás, ficando sem recurso, não havia mais verba secreta, estava sendo enfraquecido. Era o começo da distensão política. E o aparelho repressivo, para sobreviver e dizer: Geisel, Figueiredo,
Planalto, a guerrilha voltou. Aqui estão os perigosos. Nós estamos com o sargento Onofre Pinto, famoso terrorista de Quintaúna e Oscambal. Então, eles foram usados para o endurecimento do regime. Não tenho dúvida disso aí. Tanto que o Onofre Pinto depois trouxeram para Foz do Iguaçu, ficou numa casa secreta, foi torturado, assassinado e jogado lá num riozinho que passava, antigamente o Santa Helena, hoje virou o Lago de Itaipu. Essa foi a minha investigação, mas eu não sabia de nada disso, fiquei sabendo depois, com os documentos, com os depoimentos, quando o coronel Paulo Malhães dá um depoimento para a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, quando a Juliana Piva, do jornal O Dia, vai lá conversar com o coronel Paulo Malhães, descobre que veio um comando comando executor veio do Rio, acampou aqui, ficou no Parque Nacional e matou os companheiros. Um deles, um estudante argentino de 18 anos, foi assassinado no Parque Nacional do Iguaçu. Tudo isso aí eu conto no livro Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, que a última edição foi editada pela editora Alameda, São Paulo, quem quiser, pela editora Alameda, porque eu não ia escrever livro, sabe? Quando terminou minha pesquisa, pela Comissão dos Mortos Desaparecidos Políticos, que é uma comissão que está lá no Ministério dos Direitos Humanos, quando terminou minha pesquisa, eu fui fazer um relatório burocrático, de funcionário, assim, uma coisa bem técnica. Aí eu decidi botar um pouco de pimenta no meu relatório, temperar com um tempero jornalístico. Aí eu começo a escrever e veio à tona toda a minha vida. Eu, que fiquei 15 anos ouvinte em silêncio, que nunca falei nada da minha trajetória, do meu exílio devido aos traumas que eu tive com a minha família, comecei a falar, escrever, digamos. Falei coisas que eu nunca falei dentro de casa, que nunca a gente foi comentado, porque nós ficamos 20 anos no silêncio, sem um falar com o outro, tudo que nós passamos, né? E eu comecei a escrever isso lá em Capanema. Era um frio danado e eu lá num quarto que eu aluguei para ir atrás dos desaparecidos políticos. Eu escrevi o relatório que acabou virando um livro. Eu falo do Paraná, das lutas sociais, dos conflitos, da minha vida. Eu falo até da minha coisa horrível, que eu nunca pensei que eu ia falar para alguém, mas quando a gente escreve, é uma coisa, vai falar é outra, que eu tentei o suicídio lá na Praça Rui Barbosa e outra vez no Rio, né? Para escapar da tortura. Então, tudo isso aí foi graças aos arquivos e à busca. Resumindo, Tadeu e Juliana, eu fui em busca dos desaparecidos políticos e acabei me encontrando a minha história. Eu fui atrás de 6, não encontrei os 6, mas me encontrei, porque os 6 nós estamos procurando até hoje. Mais ou menos isso. Obrigado, Aloysio. É isso, obrigado, Aloysio, obrigado para a Juliana também. Então, vou passar para a Juliana fazer as suas considerações finais. Eu antes quero fazer aqui já um convite para que a gente, na semana que vem, segunda-feira que vem, nós temos a doutora Ivete e um companheiro também do Aloysio, que é o Vitório Torochuk, a pessoa que aqui também ficou no AU, e a gente precisa recontar essa história, porque nós temos uma geração inteira que não tem a menor ideia, né, do que aconteceu. Poucas pessoas têm condições de acessar, como a Juliana tem, como outras pessoas têm, de acessar essa história. Então, agradecer para o Aloysio aqui, muito, Aloysio, pela contribuição que você tem nos dado aqui, muito legal tudo isso que está fazendo, e passar para a Ju fazer a sua, depois passar para o Aloysio fazer a sua despedida também com o pessoal. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de aprendizado, né? O que eu havia falado no início. Para nós que crescemos no mundo pós-Constituição Federal de 88, essas reuniões elas são muito preciosas, né? Eu nasci em 1991, então eu nasci na democracia, ó, Aloysio Rio, bebê de tudo, né, Aloysio? Eu nasci em 1991, então eu cresci no mundo da Constituição Federal de 88, e eu acredito que, enquanto sociedade, nós não temos um conhecimento suficiente do que foi a nossa ditadura. E quando nós temos um conhecimento ali no eixo Rio-São Paulo, a gente esquece que Curitiba e o Paraná têm história, né? E tem muita história para contar.
Então, eu agradeço de verdade, Tadeu, pelo convite, né, honroso. Agradeço ao Aloysio pela sua disponibilidade de contar, de falar, de explicar, porque sempre aprendizado muito grande, e a todos aqueles que estiveram aqui conosco, né? O que eu quero deixar em especial para o pessoal da minha geração aqui que está acompanhando, né, é que nós tenhamos preocupação, em especial, com essa utilização das instituições para fins não democráticos ou para fins autoritários. Que nós possamos estar atentos, né, às oportunidades em que se utilizam dessas estruturas, como estruturas de opressão, como estruturas antidemocráticas. É muito fácil a gente ver quando algo é frontalmente contrário à democracia, né? Quando há um golpe, quando há uma tomada de poder, mas a gente tem que estar mais do que atento para essas situações, atento para as situações das sutilezas de controle de poder. Nessas sutilezas, elas têm muito significado. Quando a gente impede as pessoas que estão encarceradas, esses 41,5%, de alcançar o voto, por exemplo, que é um direito democrático, nós estamos permitindo uma sutileza que tem muito significado, que é que essas pessoas, né, que estão à margem, que elas não acessem a democracia. Quando nós aceitamos o homicídio sistemático de lideranças de direitos humanos, nós estamos permitindo, e aqui eu coloco aspas gigantescas, porque isso não é uma sutileza, mas isso passa aos nossos olhos, né, como se fosse uma sutileza, nós estamos permitindo o autoritarismo. Quando essas listas e dossiês saem e nós não nos calamos, nós não nos manifestamos, nós estamos permitindo que essas sutilezas tomem conta. Então, que nós possamos, né, enquanto juventude, enquanto herdeiros desta geração que lutou pela democracia, que nós não tenhamos medo de nos manifestar, que nós não tenhamos medo de nos posicionar. Eu, enquanto professora universitária, meus alunos sabem que eu não tenho medo de falar, que eu considero a universidade um espaço de discussão, um espaço de debate. Eu brinco com eles, falar agora que eu falei, eu vou passar no RH, né? Porque a gente está sempre com medo de se manifestar, como se nós não pudéssemos falar no Facebook, como se nós não pudéssemos falar em sala de aula, como se esses espaços fossem muito perigosos, né? Como se nós não pudéssemos participar desses espaços de fala. Que nós não permitamos nenhum tipo de manifestação antidemocrática e que nada passe pelos nossos olhos sem uma movimentação, sem uma manifestação, sem um repúdio expresso sobre essas situações que podem nos conduzir a um regime efetivamente autoritário. Porque nós temos muito que agradecer à geração do Aloysio, à geração da doutora Ivete, à geração de tantos que vieram antes de nós e que hoje permitem que nós possamos estar nesse espaço nos manifestando, né? Então, não existe desculpa para que nós nos acovardemos de nos posicionar quando nos é pedido que nós façamos, né? Então, coragem para todos e todas nós, e que essas sutilezas nada sutis do autoritarismo não passem desapercebidas, né? Então, essas são as minhas palavras finais aí, que nós conheçamos os nossos aliados nesses espaços, né? E que a gente consiga proteger as nossas instituições para que elas sejam cada dia mais democráticas, para que a gente amadureça nesse espaço democrático. Mais uma vez, muito obrigada, Tadeu, muito obrigada, Luiz, é sempre um prazer, um aprendizado muito grande, viu? Valeu, Ju, obrigado a você. A Juliana nós temos uma Juliana aqui também, de 1991, Juliana. É o nosso bebê aqui de casa, a Juliana de 1991. Estava na moda ter uma Juju nessa época. É o ano da Juliana. Aqui tem Gabriela, Gisele, Marcelo e Juliana. Só mulherada. Só mulherada. Tadeu está sem som? Não, eu estou passando para que daí você faça as suas considerações finais aí, Luiz, e depois nós vamos... Já vou me despedir. Então, já vou me despedir. Eu tenho sido cobrado, não só eu, mas toda a minha geração, assim, quem combateu e tal, nas trevas, né? Naquele período da ditadura, nós temos sendo cobrados pelo seguinte: por que vocês andam tão moderados, logo vocês, combatentes? Por que vocês não radicalizam? Vocês são moderados demais. Nós somos moderados porque a gente conheceu a ditadura. Nós temos amor à liberdade, nós queremos defender a Constituição de 88, que foi um avanço.
nós queremos defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Mulher. Nós queremos defender essas conquistas, pô. As conquistas civis, as conquistas em termos de direitos humanos. Esse momento é o momento de defender essas conquistas republicanas e democráticas. Então, é essa a nossa bandeira. A nossa geração que conheceu a ditadura, ela é moderada hoje porque essa é a etapa da luta. A etapa da luta hoje é a defesa das instituições republicanas. Ora, bolas, é isso aí. Quem quer fechar a Câmara são eles, nós queremos abrir. Quem quer fechar o Senado são eles, nós queremos abrir cada vez mais e abrir para o povo. Quem quer fechar o Supremo Tribunal Federal são eles, nós queremos que o Supremo Tribunal esteja aberto, transparente e popular. Nós queremos eles que são contra os avanços da Constituição, eles estão falando numa nova Constituição, Constituição polaca, autoritária, como nós tivemos no passado. Nós queremos defender essa de 88. Então, a minha geração é a geração que levanta essas bandeiras, as bandeiras da defesa dos direitos, os adquiridos, e os direitos que nós perdemos desse governo desgraçado que está aí, do fascínora, dessa coisa inominável que está no governo. E nós queremos que a defesa desses direitos se torne a nossa luta. Essa é a nossa bandeira de luta. E tem mais uma. E quando acabar a quarentena, além da luta parlamentar, da luta da Associação Brasileira de Imprensa, da luta da Ordem dos Advogados do Brasil e outros mais, nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua fazer pressão, porque se a gente não ocupar as praças e as ruas, quem vão ocupar são eles. Então, preparem-se, porque nós estamos carregando as baterias. E não sei quando, porque essa quarentena até onde vai, mas quando a coisa melhorar, nós vamos ocupar as praças e as ruas novamente, com as nossas bandeiras coloridas, de todas as cores, uma coisa plural, democrática, do jeito que nós somos. Então, muito obrigado por terem me aguentado aí, Tadeu, Juliana e todos que participaram com a gente. Obrigado, Aloysio, obrigado, Ju. Lembrando que essa semana a gente comemora os 42 anos de anistia, que não é pouca coisa. 42 anos da anistia, né, feita por mulheres, em 1979, iniciada por mulheres que lutaram muito, mulheres que muitas vezes são invisíveis. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial, né, ao Derek, que a Juliana e o Aloysio viram no comecinho, que é o menino que está conosco, ao José, a Thaís e a Betinha, que sempre estão, né, numa hora apoio isso aqui. E a gente aparece aqui, mas o pessoal que está, né, Ju, que está fazendo a coisa é que, de fato, dá sustentação. 19 anos estamos aí, acho que, como a Aloysio falou, nós vamos conhecer o passado para a gente poder viver o presente e evitar que, no futuro, a gente repita aqueles erros todos. E acho que, como o Aloysio bem lembrou, nós teremos um grande desafio agora, que é manter, apesar de todas as suas dificuldades, mas manter a Constituição do jeito que está hoje. Hoje organiza-se um movimento dentro do Congresso de senadores ligados ao regime, tanto do Bolsonaro como ao reacionarismo econômico, para que nós tenhamos uma nova Constituição rompendo cláusulas pétreas. Nós sabemos que isso acontecendo será uma disputa muito dura, porque a história de reduzir a maioridade penal, a história de tirar os percentuais constitucionais, quer dizer, tudo que foi alcançado é você perder. Mas como o Aloysio também lembrou, nós estaremos nas ruas, nós estaremos junto com a Juliana, com o Aloysio, os meninos e meninas de geração nova, com os meus filhos, com os meus netos, né? Levando as coisas aí, porque acho que esse é o papel que nós escolhemos para nós. E, felizmente, não tenho a menor dúvida que nós escolhemos o lado certo. Então, obrigado, Aloysio, mais uma vez. É uma honra poder participar com você, uma honra poder participar com a Juliana. As meninas têm que ocupar esse espaço, Juju, e ocupar com muita firmeza, porque tem duas coisas que vão mudar nos próximos 30 ou 40 anos o perfil da nossa sociedade. A disputa ambiental, porque nós estamos numa crise ambiental. Hoje, praticamente dia 30 de agosto, final do mês de agosto, já não há mais
recursos disponíveis, o planeta esgotou para o ano aquilo que poderia ser retirado, ou seja, nós estamos no 8º mês e se terminasse hoje não teria mais nenhum recurso. E a outra é a situação das mulheres. As mulheres vão fazer a transformação pela sua determinação, pela sua organização, e por isso que elas estão sendo tão combatidas. Mas certamente saberão achar o caminho com a sua sabedoria. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Um abração, segunda de novo aí. Valeu, moçada. Tchau. Valeu.